refletir com vocês nesta tarde. Na segunda leitura, São Paulo fala aos Coríntios, fala àqueles que foram santificados em Cristo Jesus, chamados a ser santos. Como vocês sabem, estou há pouco tempo com vocês, e por pouco tempo também, mas pude perceber que esta comunidade busca ser santo. Tem um grande desejo de ser santo. Nas conversas com vocês, às vezes que vocês também se aproximam do sacramento da confissão para receber essa purificação, esse desejo de conversão também. Percebi algumas conversões, pessoas que estavam muito afastadas de Deus, que tornaram-se pessoas fervorosas, a ação de Deus. Mas ser santo é difícil, não é? Gostaria de falar para vocês sobre o segredo da santidade. O que é que a gente tem que fazer para chegarmos a ser santos? Em primeiro lugar, gostaria de refletir sobre uma verdade que nós proclamamos a cada domingo no credo, quando dizemos: creio na Igreja Santa, una santa católica e apostólica. Esta primeira reflexão nos vai entender em que consiste a santidade. Porque se olhamos para a Igreja, o que é que vocês veem de santo? A Inquisição, os pecados de vocês e dos sacerdotes, os escândalos, a falta de caridade. Onde está a santidade? Como é que a Igreja é santa? E então, o Catecismo afirma, seguindo a carta aos Efésios, que a Igreja é santa porque Cristo, o único santo, Cristo, o único santo, Deus, aquele santo, santo, santo que nós cantamos durante os santos, Jesus, que era reconhecido pelos demônios como o santo de Deus, Cristo, o único santo, se uniu a ela para santificá-la. A Igreja não é santa por seus méritos, nem por suas ações. A Igreja não faz nada que a torna santa. É Cristo que é santo, se une à Igreja como seu esposo e a santifica. São Paulo, na carta aos Coríntios, quando fala aos maridos de como se devem comportar com as mulheres, diz: amai as vossas esposas como Cristo amou e se uniu à Igreja, deu a sua vida por ela para santificá-la. Essa santificação da Igreja que nós proclamamos é porque Cristo é o esposo da Igreja, está presente na Igreja. E depois Cristo torna a Igreja também santificante. A Igreja nos santifica com os seus sacramentos. E nós nos aproximamos da Eucaristia e recebemos a graça de Deus. Porque a santidade é Deus mesmo. Na medida em que nós possuímos a Deus, na medida em que nós recebemos os sacramentos, nos vamos tornando santos. E assim entendemos que a santidade, o autor da santidade, não somos nós, é Cristo mesmo. O que nós precisamos é termos a presença de Cristo na nossa vida. A Igreja é, aos olhos da fé, indefectivelmente santa. Com efeito, Cristo, Filho de Deus, que é proclamado o único santo, com o Pai e o Espírito, amou a Igreja como a sua esposa, o que nós estamos dizendo. A Igreja é, pois, o povo santo de Deus, e os seus membros são chamados santos. Por isso São Paulo fala para as comunidades: vocês que são santos, não pelos méritos, não pelas boas ações, mas porque eles conheceram a Deus,
e o receberam e o possuem no coração. Nós devemos entender que não é a quantidade de orações que nós fazemos, não é a quantidade de serviços que nós fazemos que nos torna santos. Às vezes temos essa preocupação de fazer apostolado, de fazer isso, de fazer outro. Nós não devemos fazer apostolado, devemos ser apóstolos, devemos ser, não fazer. Cristo é o autor da santidade. A santidade consiste em estar unido a Cristo. É o Espírito de Deus, propriamente, que nos santifica. E por isso Jesus, no Evangelho, nós escutamos que batizou com o Espírito Santo. João batizava com água, mas Jesus dava o Espírito Santo, a santidade. Na medida em que possuímos a Cristo, na medida em que estamos em pecado, temos mais santidade, porque temos mais presença de Deus, mais graça. Mas também, então, nós temos à disposição alguns meios para crescer na santidade. A santidade não deve ser a nossa primeira preocupação. Pensamos em João Paulo II, que graças a Deus vai ser beatificado dia 1º de maio. Uma grande alegria. Então, vamos ter agora quadros de João Paulo II, Beato João Paulo II. O nosso objetivo não é isso. Não é sermos reconhecidos oficialmente, canonicamente. Isso não é a santidade. Para crescermos na santidade, precisamos, em primeiro lugar, dos sacramentos. Isso sim, receber mais a graça de Deus. Essa proximidade, por isso a importância da missa dominical, de receber a Eucaristia bem dispostos, da confissão, etc. Os sacramentos nos vão alimentando, nos vão fazer crescer. Deus fica mais presente dentro de nós. Essa recepção dos sacramentos não há de ser somente material, formal, mas também espiritual. E a oração, em segundo lugar, é o meio que nos ajuda a crescermos na santidade, porque vamos meditando no Evangelho, vamos conhecendo mais a Cristo e nos vamos tornando também mais semelhantes a Ele. E em terceiro lugar, precisamos viver o amor. O amor é, segundo a teologia dos santos, a alma da santidade. A caridade é o coração de todas as virtudes. Nós temos o coração que vai renovando o nosso sangue, vai fortalecendo os nossos músculos, todos os membros do nosso corpo. E o amor, a caridade, é aquela virtude que também vai fortalecendo todas as virtudes do cristão que nós estamos chamados a viver, como a abnegação, o sacrifício, a fé, a confiança. A caridade e o amor é o motor, o coração de todas as virtudes. E tem um texto muito bonito de Santa Teresinha de Lisieux, que diz assim: ela entendeu a sua vocação, o que fazer para crescer na santidade, o que fazer para ser santa. Ela diz assim no seu livro História de uma Alma: compreendi que se a Igreja tinha um corpo composto de diferentes membros, o mais necessário, o mais nobre de todos, não lhe faltava. Compreendi que a Igreja tinha um coração e que esse coração estava ardendo de amor. Compreendi que só o amor fazia agir os membros da Igreja, que se o amor se apagasse, os apóstolos já não anunciariam o Evangelho. Os mártires recusar-se-iam a derramar o seu sangue. Compreendi que o amor encerra todas as vocações, que o amor é tudo, que abarca todos os tempos e lugares, numa palavra, que Ele é eterno. Ela termina dizendo: compreendi que a minha vocação no coração da Igreja será o amor. Amar. Preocupar-nos por amar, por possuir
o amor de Deus no nosso coração e que seja Deus mesmo no nosso coração que comece a amar as pessoas que estão ao nosso lado. Que amem a nossa mulher, o nosso esposo, que amem os nossos filhos, que amem os nossos pais, que seja Jesus dentro de nós, que seja o protagonista e o autor da nossa santidade. Agradeçamos neste momento ao Espírito Santo pelos seus dons, pelos sacramentos, que nos aumentam essa união com Deus e nos tornam santos. E tomemos a decisão, eu diria, de melhorar na nossa oração. Muitas vezes não rezamos, deixamos para o final, ou não rezamos em família. A oração é o centro para perseverarmos na santidade. E coloquemos como primeira virtude a trabalhar a caridade e o amor. Busquemos crescer no respeito aos demais, na bondade aos demais, em fazer felizes aos demais, em que as pessoas possam sentir a presença de Deus, vendo como nós amamos eles. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.